Naquele tempo, disse Jesus: Ai de vós, mestres da lei, fariseus hipócritas, vós fechais o reino dos céus aos homens. Vós, porém, não entrais nem deixais entrar aqueles que o desejam. Ai de vós, mestre da lei, fariseus hipócritas, vós percorreis o mar e a terra para converter alguém, e quando o conseguis, o tornais merecedor do inferno 2 vezes pior do que vós. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos iniciando a semana, hoje é segunda-feira, dia 26 de agosto de 2024, meditando o Evangelho de Jesus, de autoria de Mateus 23, de 13 a 22. Jesus repreende a hipocrisia farisaica, dissimulada, carregados de regras e normas, porém totalmente infundadas e distorcidas pelo interesse materialista e hipócrita, dissimulados, pois o próprio Jesus, conhecendo o modo de como eles se comportavam, como o modo de proceder incoerente com aquilo que eles cobravam dos outros. Este ai de vós é um repúdio, uma reprovação de Jesus a este tipo de conduta, este tipo de comportamento, muito bem alinhado aparentemente em relação aos outros, mas para eles mesmos não servia. Ai de vós que guias cegos, Vós dizeis: se alguém jura pelo templo não vale, mas se alguém jura pelo ouro do templo, então vale. Insensatos e cegos, o que vale mais, o ouro ou o templo que santifica o ouro? Pergunta Jesus Cristo. Vejam bem, meus irmãos, eles tinham um jeito tão distorcido, infelizes de ser, que o próprio Jesus diz: olha só, vocês dizem que o juramento pelo templo não vale, mas para quem jura do ouro do templo, isso tem valor, isso é o correto. E Jesus diz: o que mais vale? É o templo que santifica o ouro ou o ouro que santifica o templo? Vejam bem, meus irmãos, às vezes olhar esse tipo de comportamento lá no contexto de Jesus Cristo parece não ter nenhum sentido para nós, e tem tudo a ver. Nós também somos muitas vezes traídos por este tipo de orientação ou até comportamento. Nós não sabemos bem qual é a prioridade, qual é a parte mais importante, e às vezes por desconhecimento ou tendências maldosas, nós também conduzimos assim os nossos passos. Orientamos uma coisa descuidando da outra, sem ter o conhecimento, a condução, a orientação prioritária das nossas vidas. Se nós pegarmos aquilo que é a nossa fé no ambiente religioso da própria igreja, É bonito você observar as pessoas quando elas se dirigem ao altar para receber a Santa Comunhão, quando elas até se dirigem para colocar ali a sua participação da oferenda aos pés do altar. Tem pessoas que fazem esta experiência com espírito orante, se benze ali, faz o sinal da cruz diante do gasofilácio, com gesto de amor, de bondade, faz até a genuflexão ali diante, ou seja, parece algo involuntário, mas não é. Isso mostra que dentro do coração da pessoa, ela tem o sentido religioso daquele ato. Outros vão como se fosse a qualquer lugar, de repente tivesse ali na fila de um banco, de um outro lugar qualquer. Vejam só a diferença. É um exemplo tão pequeno, mas talvez oportuno de ser lembrado na reflexão do Evangelho de hoje, porque o próprio Jesus Cristo, ele
ele repudia, ele reprova este tipo de conduta. O próprio Jesus, ele diz aqui: se alguém jura pelo altar, não vale, mas se alguém jura pela oferta que está sobre o altar, então vale. Cegos, o que vale mais, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Olhe só, Jesus está citando o exemplo, está aqui. O que vale mais é a oferta ou o altar? Aquilo que é colocado sobre o altar ou o próprio altar? Quem santifica quem? Jesus está dizendo isso. Então, se eu coloco com esse sentido religioso, se eu coloco com esta espiritualidade, como este ato de fé, este é o sentido. Este é o sentido, é dito por Jesus Cristo. Quem jurou pelo céu, jurou pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono, está nele. Então, observemos que as coisas de Deus, elas têm um sentido, elas têm uma lógica, por onde nós devemos conduzir os nossos passos, aonde estão as prioridades e o sentido mais profundo da nossa fé. O que adiantaria nós termos atitudes superficiais e atitudes até bonitas, mas sem o sentido mais profundo da religiosidade, da espiritualidade, agir como um ato de fé diante das coisas de Deus e não ser meros cumpridores de rubrica, meros cumpridores de instruções e doutrinas vazias, sem a maturidade e a coerência mais profunda da nossa fé, da nossa religião, das nossas atitudes no ambiente da igreja, assim também dentro de casa, na convivência entre nós e em todos os lugares. Que nesta segunda-feira, o primeiro dia do trabalho, início da semana, Deus te abençoe sob a proteção dos anjos, dos arcanjos, dos querubins e dos serafins e das santas almas benditas. Que Deus conduza os passos de todas as famílias, livre de todos os males e te dê a paz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.